Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado irmão e irmã que me acompanha pela rádio e pelas mídias sociais e no nosso canal do YouTube. Feliz e abençoado Ano Novo para você. Não será um ano fácil, com muitas dificuldades, como a gente já está prevendo, mas nós queremos ser firmes na nossa fé, com a ajuda de Nossa Senhora, intercessão dos santos, de São Miguel Arcanjo, nós vamos adiante. Nesta manhã, que encerra o ano civil, que o ano litúrgico encerrou lá atrás, colocamos-nos diante de Deus com um coração agradecido e humilde. O tempo que passou não nos pertence mais. Ele retorna a Deus como oferta. Iniciamos invocando com confiança nesta quarta-feira, São José, valei-nos. O último dia do ano é sempre um dia de memória e discernimento. A Igreja não nos convida a fazer apenas balanços humanos, mas a rever o tempo à luz da fé. Para nós cristãos, o tempo não é um simples suceder de dias. Para nós, ele é kairós, tempo da graça, tempo visitado por Deus. Chamamos este ano que se encerra de Ano da Graça, não porque tudo tenha sido fácil ou perfeito, mas porque Deus esteve presente em cada dia vivido. A graça não elimina as dificuldades. Ela sustenta, corrige, purifica e conduz, mesmo os dias difíceis, quando colocados nas mãos de Deus, eles se tornam fecundos. Nós tivemos muitas perdas, mortes, sofrimento, gente encarcerada de forma injusta, enfim, tempos também de agravamento econômico, mas o cristão sabe que é a graça de Deus que vai sucedendo no tempo essa graça kairótica da iluminação de Deus sobre todas as dificuldades. Alguém me passava a foto de uma pessoa muito amiga, e há anos está na cadeira de rodas, praticamente com grande dificuldade de falar, porque perdeu a condição da fala por causa de um aneurisma, mas consegue entender tudo. E a pessoa desesperada dizia: como pensar essa realidade dessa minha irmã tão sofrida? Olha, esses desafios a gente só pode compreendê-los mediante a fé. Primeiro, Deus não quer o nosso sofrimento, não é Ele que manda o sofrimento. O sofrimento vem por causa das próprias fragilidades da nossa natureza e do tempo. Deus nos dá a graça para que nós passemos estas provações sem carregar sofrimento, dúvidas e tristezas no coração. Deus nos ama. E uma pessoa doente que requer tantos cuidados, como nós devemos olhar para ela? Olhá-la como expressão do rosto abençoado de Jesus, o rosto redentor do Cristo. Quando nós ajudamos, quando nós servimos os doentes, os que sofrem, que estão aos nossos cuidados, nós estamos cuidando do próprio Jesus chagado e ferido na cruz. Veja que o próprio Cristo, sendo Deus, veio sofrer por nós. Nós não podemos ter nenhuma dificuldade para compreender os sofrimentos e os desafios. Hoje é dia também de São Silvestre, Papa.
viveu um tempo de grandes transições na igreja. Ele testemunhou a passagem da perseguição aos cristãos para a liberdade cristã, ali no início do século IV. Sua vida nos recorda que Deus age também nos tempos de mudança, quando o futuro parece incerto e o passado ainda pesado. Não é esta a nossa situação brasileira? Nós estamos vivendo isso. Daí que, quanto mais nós orarmos com mais humildade, com mais paciência, com mais força, nós vamos atravessar esses pântanos tenebrosos dos nossos tempos. Ao final do ano, somos tentados a olhar apenas para o que faltou, para o que não deu certo, para as perdas, como já disse. Mas a fé nos ensina a olhar mais fundo. Quantas graças silenciosas nos sustentaram. Quantos livramentos não percebidos. Quantas vezes fomos amparados sem saber. E quando nós, na quarta-feira, usamos esta jaculatória São José valei-nos, podemos entender que ele é o guardião do tempo ordinário, daquilo que nós fazemos no dia a dia. São José é o nosso santo fiel do cotidiano. Ele não viveu grandes discursos, mas ofereceu a Deus cada dia de trabalho, de silêncio, de responsabilidade. É Ele quem nos ensina a santificar o tempo com fidelidade simples. Daí, meu prezado e amado irmão e irmã, não vamos viver uma vida de murmuração, de sofrimento, com uma mente que vai se intoxicando por causa dos problemas. Eu sei que isso é difícil para nós, mas nós não podemos desanimar nesse contexto que nós devemos viver essa graça profunda da humildade, aceitando aquilo que vai sucedendo na nossa vida. O ano da graça é construído assim, não apenas com grandes momentos, mas com pequenas fidelidades repetidas. Cada gesto de amor, cada gesto de perdão concedido, cada dever cumprido com honestidade, faz o tempo tornar-se sagrado. Ao encerrar este ano, a Igreja não nos pede que sejamos juízes de nós mesmos, mas que sejamos agradecidos e confiantes. O passado entregamos à misericórdia. O futuro confiamos à providência. O presente nós oferecemos como oblação, como entrega, como oferta do que nós somos, do que nós fazemos. Que este dia não seja vivido com ansiedade pelo que virá, mas com a serenidade por aquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. O tempo passa, mas a graça permanece. E quem vive na graça não perde o ano, mesmo quando perde coisas. Eu sei que muitos tiveram prejuízos astronômicos por causa desse contexto econômico degenerado que nós estamos vivendo. Muitos perderam bens, mas nós estamos com a vida. E a nossa vida, no sofrimento e na alegria, é oblação a Deus. Não tem como entender diferente. Essa é a nossa realidade. Santa Teresinha diz, é amar e sofrer. Nossa vida é isso. Mas o cristão tem um olhar para além desse mundo, se projeta
para o eterno Deus. Nós não temos morada neste mundo. Portanto, vamos repetir com fé e abandono. São José, valei-nos. Que você faça pelo menos 2 propósitos. Eu também vou fazer para vivermos bem 2026. Vamos pedir o dom da paciência, o dom da humildade, o dom da capacidade de perdoar. E o nosso próximo ano será de paz. O Evangelho de hoje, João 1, de 1 a 18. O evangelista nos conduz na liturgia de hoje ao coração do mistério cristão. No princípio era o Verbo. São João não começa com um fato histórico, mas com uma verdade eterna. Antes do tempo já havia o Verbo. Dentro do tempo, o Verbo se fez carne. Ou seja, antes de Jesus se encarnar, ele já existia na eternidade porque ele é gerado e não criado pelo Pai. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E dentro do tempo que nós vivemos, ele é carne. No Kairós, no tempo da graça, no tempo eterno de Deus, Cristo é Deus. Deus eterno. E no nosso tempo ele se fez carne. Este evangelho ilumina o encerramento do nosso ano. O tempo encontra sentido quando o Verbo é acolhido. Quando Jesus é acolhido, aceito no coração. Não somos salvos pelo calendário, mas pela presença de Cristo em nossa história. São João nos recorda que a palavra entrou no mundo, mas muitos não a reconheceram. Isso nos convida a perguntar quantas vezes ao longo deste ano Deus passou por nós e não o percebemos? Mas o Evangelho termina com uma esperança linda. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Basta isso para que o nosso coração se encha desta bondade. O ano da graça é o ano em que aprendemos, pouco a pouco, a receber Jesus. Portanto, encerrar o ano com este Evangelho é proclamar que a última palavra não é do tempo, mas de Deus. Convido, dileto e amado ouvinte, a nossa oração. Eu quero agradecer você que nos acompanhou durante todo este ano, compartilhando nossos programas, enviando esse programa para outras pessoas. Muito obrigado. Eu conto com a sua ajuda nesse ano de 2026. Nós vamos ter que orar muito, nós vamos ter que pelejar muito para que Deus seja o Senhor da nossa história e não a maldade dos homens do poder que quer a todo custo manietar, amarrar a voz, as mãos e o pensamento nosso. Obrigado por você orar comigo. E nós vamos agora encerrar este momento com uma oração que eu peço que você acompanhe em espírito. Senhor Deus, ao encerrarmos este ano, entregamos em Tuas mãos tudo o que vivemos, o que aprendemos e também o que não entendemos. Receba nossas alegrias e nossas dores, Senhor. Cura nossas faltas e fortalece nossa esperança. Receba também, Senhor, os nossos ouvintes e internautas que nos acompanharam durante
todo este ano, especialmente os enfermos, as pessoas sofridas, angustiadas. Obrigado, porque elas receberam de Ti, Senhor, através do nosso programa, alentos e direção para tomar o curso novo da vida. Pela intercessão de São José, ensina-nos a viver o tempo com fidelidade e confiança. Que o ano que virá, Senhor, seja também um ano da Tua graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de São Silvestre, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada noite de Ano Novo para você e sua família. Não se exagere em bebida, cuidado com fogos de artifício e vamos orar mais do que participar de muitos festejos que pode também não terminar bem. Que Deus olhe por nós, olhe pelo Brasil, olhe por você e sua família. Assim seja. Amém.